Henker que vive duas vezes, capítulo 519, Warrior Corps, 5. Erlang Shen acenou com a cabeça pesadamente. Sim. Os olhos de Yong-woo se estreitaram. Você precisa de nós na guerra contra a seita de E, ou Alforone. A sociedade demoníaca menor que de E sect maior que está prestando muita atenção em você. Todos os olhares do mundo celestial estavam voltados para Yong-woo. Naturalmente, assim que Erlang Shen solicitou uma discussão privada, todas as sociedades ficaram interessadas no que Erlang planeava propor. Erlang foi um dos 3 líderes que assumiram o controle da seita Shan quando o imperador de Jade adoeceu e foi dormir. Eles também foram os líderes que iniciaram a era de ouro da atual seita Shan. Erlang Shen é o maior entre os 3 líderes. Em outras palavras, não era exagero dizer que Erlang Shen era atualmente o deus mais bem classificado no mundo celestial. Assim que um ser ilustre e poderoso como ele anunciou sua intenção de descer como enviado, Yong-woo especulou que a seita Shan estava preparada para fazer uma proposta séria. A seita Shan é a única que tem uma lenda de ir à guerra com o demônio celestial. Esta também foi a razão pela qual a seita Shan foi classificada como uma das principais sociedades piedosas do mundo celestial. Depois que Yong-woo conheceu o demônio celestial, ele percebeu que o demônio celestial era uma classe acima dos deuses comuns e transcendentes. O demônio celestial era um ser primordial cuja vida começou ao mesmo tempo que a criação do universo e, portanto, apenas os deuses progenitores e os deuses criadores provavelmente poderiam ficar cara a cara com ele. Afinal, ele era um demônio transcendental que alcançou transcendência após transcendência. O fato de uma sociedade piedosa possuir uma lenda de lutar contra um demônio como este significava que sua estatura só aumentaria junto com a fama e o poder do próprio demônio celestial. Mesmo tendo perdido para o demônio celestial, a seita Shan ainda era altamente considerada no mundo celestial. E o fato de seu líder querer contratar Yong-woo e seu corpo de guerreiros como mercenários atraiu muito interesse. Yong-woo disse que se algum dos deuses ou demônios quisesse ter acesso às revelações, precisaria ajudá-lo sem reservas. Yong-woo enfatizou que não aceitaria nada menos. No entanto, Yong-woo não teve escolha a não ser aceitar o pedido de Erlang Shen para uma reunião solo devido à posição de Erlang Shen. Se você atender ao meu pedido, abriremos mão de toda a autoridade sobre Hongdae e Infujin, o que você chama de revelações. É claro que as coisas que você pediu até agora, como apoio ao seu corpo de guerreiros, continuarão. Na verdade, seremos ainda mais ativos no nosso apoio. Eu e os outros líderes continuaremos a administrar o apoio pessoalmente. Se necessário, estou disposto a oferecer alguns pêssegos da imortalidade também. Assim como o fruto do bem e do mal era incrivelmente importante para Malachi e Infernal, os pêssegos da imortalidade eram igualmente importantes para a seita Shan e Die. A antiga deusa imperatriz viúva do oeste cultivava os pêssegos da imortalidade em seu território sagrado, Kunlun. Ela não estava alinhada com as seitas Shan ou Die, e apenas um pêssego poderia ser colhido a cada poucos milhares de anos. Yong-woo não pôde deixar de ficar intrigado com isso. Ele estava se perguntando o que poderia usar além do fruto do bem e do mal para seu corpo de guerreiros. Além disso, além do apoio incondicional, Erlang Shen prometia construir um relacionamento de longo prazo mesmo após o término do trabalho. A seita Shan também corria o risco de ficar para trás em relação às outras sociedades celestiais ao desistir de qualquer reivindicação sobre as revelações. Yong-woo não teve escolha senão aceitar o pedido de Erlang para uma reunião exclusiva. Em primeiro lugar, quero esclarecer que o meu pedido não está relacionado com a guerra. Erlang Shen pronunciou lentamente com a voz de um deus, em vez da fala humana normal. Erlang parecia estar apaziguando os olhares ansiosos que estavam focados na discussão. A sociedade demoníaca menor que Die sect maior que está olhando para você e Erlang Shen com suspeita. A maioria dos deuses mostra interesse na reunião privada de Erlang Shen. Um pequeno número de deuses expressa dúvidas sobre as intenções de Erlang Shen. No entanto, muitas sociedades não acreditaram nas palavras ou intenções de Erlang Shen. Muito barulhento. Irritado, Yong-woo olhou para os deuses e demônios. Seus comentários e reações dificultaram uma conversa adequada. SSS. Yong-woo espalhou suas sombras em um amplo raio para criar uma cúpula para impedir que aqueles de fora olhassem para dentro. Ninguém vai nos incomodar mais. Continue falando. Quanto mais tempo estou com você, mais surpreso fico com suas habilidades e aptidões. É muito semelhante à divindade tontiana Jiaozu, embora existam algumas diferenças sutis. Erlang ficou surpreso com a maneira como Yong-woo usou seus familiares para construir um espaço privado. Yong-woo não apenas poderia criar territórios sagrados nos andares inferiores como quisesse, mas também tinha um suprimento de familiares para cumprir suas ordens, bem como a habilidade de sombra. Conforme Erlang observava a área sombria, que poderia ser considerada a marca registrada de habilidade de Yong-woo, ele ficou mais curioso ao vê-la de perto, em vez de vê-la do mundo celestial. Até mesmo a ligação visível que os familiares tinham com Yong-woo havia desaparecido a tal ponto que Erlang mal conseguia vê-la. Se isso continuasse, o vínculo logo deixaria de existir, possivelmente permitindo que os familiares se movimentassem de forma independente. Erlang Shen de repente sentiu o olhar de Yong-woo, então voltou à conversão. Yong-woo cuidou dos olhos incômodos, então agora era muito mais fácil discutir. Como eu disse, não precisamos de você ou de seu corpo meio gigante para nenhuma guerra. Então,
Espero que você nos ajude a encontrar uma pedra da alma. O que? Os olhos de Yon-woo se arregalaram e ele ficou momentaneamente sem palavras. Chocalho. A corrente preta em volta do braço direito de Yon-woo começou a chacoalhar e tremer como se fosse quebrar a qualquer momento. Isso parece muito interessante. A voz do demonismo falou de um lugar muito profundo. Yon-woo acorrentou o demonismo e o jogou no vazio. Mas sabia que era apenas uma medida temporária. Ele esperava que o demonismo aparecesse em breve, e estava claro que o tema da discussão o levou a falar. Kikiki, o que você está fazendo? Galinha da primavera. Apresse-se e aceite. A pedra filosofal já havia consumido 2 pedras da alma e renasceu como a pedra do pecado. Além disso, como o poder do demonismo era baseado na pedra do pecado, ele queria aproveitar todas as oportunidades para ganhar maior poder. Você está me pedindo para fazer algo benéfico para você? Como você pode dizer uma coisa tão tola? Por que seria bom apenas para mim? Seria bom para você também. Você ainda não provou o poder das pedras da alma? O demonismo sussurrou docemente. Você usou as revelações ou como quer que você chame, mas suas conquistas são em grande parte graças a essas 2 pedras da alma. Em essência, um mero mortal está lutando contra seres transcendentes. Mas e se você adicionar outra Soulstone? Você seria capaz de dar um tapa naquele alforone inútil. Kikiki. Eu quero dar um tapa na sua cara. Pare de vomitar bobagens. Ou, você está muito ocupado? Se você estiver muito ocupado, deixe-me cuidar disso. Envie-me. Vou pegar a pedra da alma e trazê-la de volta para você. Isso não beneficiaria você também? Depressa. Deixe-me ir. O demonismo finalmente declarou sua real intenção. Não mais interessado em ouvir mais, Yon-woo moveu as correntes que estavam conectadas ao vazio e as apertou ao redor do demonismo. Kikiki, você deve pensar que me prendeu neste lugar. Você deve pensar que é capaz de me conter, mas espere. Você logo me trará com suas próprias mãos. A voz áspera do demonismo foi novamente afogada no vazio enquanto desaparecia. Chocalho, chocalho. No entanto, as correntes continuaram tremendo. Yon-woo podia ver claramente o quão descontroladamente o demonismo estava lutando. Yon-woo franziu a testa e estalou a língua. Realmente, quanto mais penso nisso, mais sinto que é um desperdício. Vigrid era uma relíquia sagrada que ainda não havia desvendado todos os seus nomes e segredos. Parecia um desperdício usá-lo para conter o demonismo no vazio. Yon-woo pensou que teria que encontrar uma maneira de separar o demonismo de Vigrid, mais cedo ou mais tarde. Ele voltou sua atenção para Erlang Shen. Desculpe pela interrupção. Esse cara problemático de repente ficou barulhento. Onde estávamos de novo? Você estava pedindo minha ajuda para encontrar uma Soulstone? No entanto, Erlang Shen não respondeu à pergunta de Yon-woo. Ele olhou para as correntes com olhos trêmulos. Só então. O que foi isso? O vazio? Sim, e... Hahaha, claro, você é o sucessor dele. Eu sabia disso, mas ver assim ainda é inacreditável. Houve vários sucessores até agora, e ainda mais candidatos a sucessores. Mas esta é a primeira vez que vejo alguém realizar tanto. Erlang Shen soltou uma pequena risada como se estivesse cansado. Havia algo em suas palavras que Yon-woo não deixou passar. Houve muitos sucessores anteriores? Você já sabe, não é? Fausto, o Senhor Vampírico, e assim por diante. Muitos seres perseguiram o Rei Negro para se tornar seu sucessor, mas falharam. Por outro lado, alguns se tornaram sucessores, mas ficaram tão impressionados com o imenso poder que não conseguiram suportar. Erlang Shen continuou. Este foi o caso do Rei Titã Cronos e Tontian Jiaozo, mas no final, todos eles falharam. Além disso, Yon-woo ouviu as próximas palavras de Erlang. Ele não pôde evitar endireitar as costas. Alguns deles ainda estão vivos. O que? Os olhos de Yon-woo se arregalaram mais uma vez. Existem outros sucessores? Ele perguntou. Quem são os outros? Você não sabia? Bem, acho que faz sentido. Parece que você ainda não conheceu os outros, já que eles só são famosos nos céus, mas não são conhecidos nos andares inferiores. Eles também parecem ser muito reservados, respondeu Erlang Shen enquanto acenava com a mão como se isso não fosse nada especial. Mar do Tempo. Para Yon-woo, a implicação de Erlang Shen não deveria ser encarada levianamente. Acredito que ele também escolheu o chefe desse clã. Yon-woo ficou atordoado. O tempo, em seu nome refere-se a um poema que o elogia, e eles aguardam seu retorno no tempo. Tempo, também se refere a um teste que ele lhes deu. Entre os 8 clãs principais, o Mar do Tempo foi o mais velado em mistério. Seu irmão mais novo nunca teve contato com eles. Portanto, apesar das informações enciclopédicas, havia conteúdo muito limitado no diário sobre o Mar do Tempo. Nada se sabia sobre eles, exceto que uma vez impediram a descida de Alforone. Isso já foi uma grande conquista. Yon-woo nunca pensou que o Mar do Tempo guardasse tal segredo. Então, por que ninguém do Mar do Tempo ainda me abordou? O Mar do Tempo precisava ter olhos em todos os lugares e, como Yon-woo veio até aqui, eles deveriam ter respondido. Não havia como eles não saberem que as habilidades e habilidades que ele estava usando se originavam do Rei Negro. Além disso, porque eles não estão completando as coisas relacionadas às revelações. Ah, espere, estou pensando nisso da maneira errada? Para Yon-woo, as revelações iluminaram o caminho para o Rei Negro, e ele pensou que o Mar do Tempo também deve ter tentado o seu melhor para acessar as revelações.
Isso lembrou Yeon-woo da casa de leilões Kelat. Quando ele estava distribuindo as seções falsas do Emerald Tablet, Yeon-woo ouviu de passagem que alguns membros do Sea of Team também haviam aparecido. Foi claramente por causa da perseguição ao Rei Negro. Eu estava me perguntando por que eles não apareceram depois daquela comoção. Eles devem ter sabido depois daquele incidente que a seção da tábua esmeralda era falsa. Yeon-woo não pôde deixar de se sentir exasperado. Outra pista relacionada ao Rei Negro estava bem debaixo de seu nariz, mas ele não tinha a menor ideia de sua existência ou de quão perto havia chegado dela. Devo tentar conhecê-los primeiro? Minhas tarefas estão se acumulando. O caminho para a escuridão do Rei Negro foi se revelando lentamente e, felizmente, Yeon-woo não teve que agir por conta própria. Doyle. Tudo o que Yeon-woo teve que fazer foi dizer ao seu primeiro apóstolo, Doyle, para fazer com que Artia os encontrasse. Sim, Young. Há algo que preciso que você faça o mais rápido possível. É urgente? Recebi um relatório de que o Baú das Almas está tramando algo com o Dragão Branco e os irmãos Daud. Estou no meio de uma investigação. Acho que eles estão planejando fazer algo com a tribo de um chifre. A tribo de um chifre? Onde o mestre está? Yeon-woo bufou. Ele sentiu que eles estavam tentando cometer suicídio e caminhar para a própria morte. Além disso, Chest of Souls é a organização liderada por Facelis. Facelis foi o primeiro discípulo do mestre. Mas ele não deve ter ideia de quão aterrorizante o mestre é, pensou Yeon-woo. Ele balançou a cabeça, pensando que não havia nada com que se preocupar. Pare sua investigação por um momento e cuide disso primeiro. Tudo bem, diga-me o que fazer. Yeon-woo então falou em tom sério. Traga-me Moonchild. Tudo bem se eu trouxer a cabeça da criança para você? Yeon-woo ficou surpreso por um momento, imaginando o que faria Doyle pensar que, traga-me, significava, matar. Quando Yeon-woo o conheceu, Doyle era tão ingênuo que Yeon-woo se perguntou por que ele havia mudado tanto. Havia um ditado que dizia que os apóstolos se assemelhavam aos deuses aos quais serviam. Mas Yeon-woo decidiu não pensar mais sobre isso. Traga-me Moonchild vivo.